Coluna Tech Fora da Caixa, nossa coluna de tecnologia com Harley Duke. Tech Fora da Caixa, com Harley Duke. Com Harley, que vai falar hoje sobre o recente apagão da internet, o caso Microsoft e CrowdStrike. Ô Harley, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Radiocast. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Radiocast, do Tonho. E estamos aí junto para discutir esse assunto que foi bastante falado aí no final de semana, né? Exatamente. Gerou, inclusive, alguns memes aí, né? Deu um nó mundo afora, né, Allen? Parou aeroporto, sistema bancário aqui, reflexos em bancos aqui no Brasil. Cara, fala um pouquinho do que foi isso. E estamos todos expostos, reféns a isso, né? Isso reacendeu uma preocupação antiga, viu, Matheus e Totônio? Porque quando a gente fala no mundo da tecnologia, a gente está falando em algum momento de monopólio. Sim. Porque vocês imaginam o seguinte: quantos por cento dos computadores mundiais, né, que rodam Microsoft Windows como sistema operacional ou depende de uso de ferramentas Microsoft, né? Essa base que eu disse do sistema operacional é mais de 70%. Então, em todo o mercado, né, você tem um problema de monopólio, você tem concentração de risco. E quando o risco ele se concretiza, ele acontece, o impacto é muito grande. Mas explicando aqui para os ouvintes, né, e para quem está nos assistindo pelo 98 Live Show, é dizer que o que aconteceu, pessoal? A Microsoft, ela tem uma parceria mundial com uma empresa de segurança da informação, a CrowdStrike, e essa empresa é uma empresa muito grande, é uma empresa que ajuda a Microsoft a entregar segurança para grandes governos, para grandes companhias, né? Então ela tem um casamento muito grande do sistema dela de segurança com o sistema operacional da Microsoft. O fato ocorrido foi o seguinte: a ferramenta dela, que se chama Falcon Sensor, esse Falcon Sensor, esse driver dele, desse sistema que fica conectado ao sistema operacional, ele foi atualizado. Houve uma atualização no software, né? Fazem atualizações para corrigir algum bug ou corrigir melhoria. Mas quando a coisa escapa, a própria atualização vira um bug. Foi o que aconteceu. A atualização desse Falcon Driver, ele causou uma paralisação em muitos sistemas. Então, assim, fazendo o nosso papel aqui de Tech Fora da Caixa, para explicar para todo mundo, imagina que você tem um porteiro que ele está controlando a entrada de um prédio. Em determinado momento, alguém passou a informação que os donos do prédio não podiam entrar mais. Então, ele está barrando todo mundo, que a gente chama de falso positivo, né? Então, ele começou a interpretar que alguns solicitações de usuário de alguns sistemas eram ataques, eram um risco à rede daquele provedor, à rede daquele sistema. Então, com isso, o que aconteceu? Nós tivemos mais de 20 mil voos atrasados e cancelados no mundo. Teve um impacto muito diferente no Reino Unido. A NHS, que é o sistema, vamos dizer, o SUS de lá, que controla a saúde, sim. Na Grã-Bretanha, eles tiveram que começar a fazer o uso de papel, de formulário, porque está bem digitalizado, depende dos sistemas. Então, isso gerou um impacto muito grande. Ainda estão calculando os prejuízos, né? Demorou um tempo para poder se detectar, e esse, para mim, foi, talvez, a maior falha em relação ao problema, né? Então, quando você não consegue entender o que você fez nos últimos momentos, você não consegue rastrear aquilo que você tem que, na tecnologia, a gente chama de rollback, né? Voltar atrás, né? O que eu fiz de errado, volte atrás, que você consegue. Eles demoraram muito a achar esse ponto de voltar atrás. Então, isso, no dia 19, ficou causando problema aí ao longo do dia no mundo todo. Então, gerou muitos debates, né, sobre isso. E fica aquela dúvida, né? Pode haver uma punição para a Microsoft, para a CrowdStrike nesse caso? Ela pode ser multada de alguma forma? Tem algum Quem processo regula? de Tem algum fiscalização, processo de fiscalização num caso desse? Porque é uma entidade privada, né? É um produto que você compra e coloca ali para trabalhar na sua empresa, né? Sim. Eu comparo muito assim, nesse termos de regulatório, a indústria de tecnologia com a indústria da aviação. Quando acontece um acidente aéreo, sempre vem uma investigação minuciosa, né? E a partir dali eles tomam algumas medidas, fazem algumas novas regras. Mudam os protocolos. Está havendo novos protocolos, assim. Mas o ponto principal é: a Microsoft não pode se eximir da responsabilidade, né? Foi o que ela tentou fazer no primeiro momento, dizendo que o erro é da CrowdStrike.
Mas a CrowdStrike é fornecedora de sistema em parceria com ela. Quer dizer, ela também é obrigada a verificar a qualidade do trabalho que essa empresa está entregando para ela e, consequentemente, para os clientes dela. Então, ela não pode sair fora dessa cobrança da responsabilidade. Mas o ponto que a gente tem para discutir, o doutor Matheus, é porque essa é uma área nebulosa. A gente está falando isso há muito tempo. Se a gente pegar hoje, né, as organizações, o que a gente tem de regulação da internet? A gente está falando da internet porque o serviço passa por uma entrega na internet. No caso, não foi um problema totalmente relacionado somente à internet. Foi um software proprietário, né, de um provedor e com escala muito grande que é utilizado pela Microsoft. Mas hoje no mundo, o que a gente tem? A gente tem o ICANN, que é uma corporação responsável pela coordenação e manutenção dos nomes de domínio, endereço IP. Então, quando a gente tem um site, né, como Rede 98, qualquer domínio que a gente registra na internet, tem uma organização que coordena isso a nível mundial, que é a distribuição de nomes em relação aos IPs, que é o endereço eletrônico que nos acha na internet. A gente tem o IETF, que desenvolve padrões de internet garantindo que a rede funcione de maneira eficiente. Então, está ligado mais à parte de engenharia e estrutura da internet. A gente tem o Internet Society, que promove o desenvolvimento aberto da internet, que define políticas e que garanta segurança e acessibilidade à rede. Talvez esse assunto estaria mais ligado à Internet Society, o ISOC, que é o nome dessa entidade. No Brasil, nós temos a Anatel, né, que regula os serviços de telecomunicação, incluindo a internet, então está mais ligado à parte infraestrutural de telecomunicação. E o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet, que aí abaixo dele tem um CERT-BR, Centro de Estudo de Ataque Cibernético do Brasil, que faz um excelente trabalho, mas com poderes limitados nisso. O que me chama a atenção, e uma coisa que eu acho que é o caminho, né, que o mundo tem que começar a discutir, é que quais são os serviços que estão listados aí no mundo que causam muito impacto a qualquer cidadão no mundo quando eles são paralisados. E esses serviços eles deviam ter um nível de governança completamente diferenciado, né? Então, serviço de transporte, serviço de saúde, serviço de segurança pública. Você tem um provedor privado, né, como Microsoft, CrowdStrike por trás, eles deveriam ter uma auditoria mais pesada em cima, eles deveriam ter uma regulação diferente. Não dá para se ter, por exemplo, no caso da Microsoft, somente a CrowdStrike fazendo a parte de segurança. Deveria ter o fornecedor A, B e C, em caso de falha, ter uma redundância para que esse serviço não paralisasse. Essa seria a minha sugestão se eu fosse responsável para dizer o que a gente deveria discutir no mundo em relação a isso, né? Então, o ponto é, nós temos um monopólio, Microsoft, isso é indiscutível, há anos. Nós temos uma concentração de sistemas de segurança em cima da Microsoft e isso sempre virá risco. Então, assim, e aí pegando aí um pouco a fala do Felipe aí sobre momentos de ataques e problemas, eu acho, aliás, eu não tenho dúvida, nós vamos ter muitos problemas de guerra cibernética, já está tendo isso de forma silenciosa, mas eu acho que daqui para frente a gente vai ter muito mais forte. E nada também está explicado ainda se esse caso não é. Porque a primeira fala foi que não é nada de ataque cibernético. Mas veja bem, paralisou transporte e saúde. Né? Então a gente não sabe o que realmente aconteceu. Então vamos averiguar. Ô Arlen, e talvez esse ataque tenha sido o estupim para o desenvolvimento de uma regulação mais forte, né? Uma regulação mais eficiente em todo o mundo. E eu gostaria de te perguntar uma dúvida que eu tenho. Esse, de fato, foi o maior apagão da história da internet em termos digitais, em termos de proporção, em termos de valores, claro. E a gente pode esperar um novo apagão mais para frente? É aguardado? Sem dúvida. É esperado, sim. Não só apagão, porque, como eu disse, né, existe a fala, né, deles, oficial, dizendo que foi um problema de atualização de software. Ele não sabe se realmente é isso, né? Mas veja bem, gente, está tudo conectado à internet. Então, quando a gente fala as nossas casas, os serviços essenciais de energia, água, né, os sistemas de energia nucleares, tudo isso está ligado à internet. Então, você imagina, o que é mais fácil? Eu mobilizar um batalhão, né, de um exército para fazer uma invasão terrestre, física, ou mobilizar algumas centenas de hackers para fazer um ataque de denial of service, né, de paralisação de um serviço de um país? Então, eu entendo que daqui para frente nós vamos ver isso crescendo muito tempo, né, numa crescente muito grande, mas nós vamos ver ainda as indústrias, o governo tentando, como sempre fizeram, né, tentar esconder, botar isso em pano quente, dizer que isso é um outro problema, tem outra coisa que está acontecendo.
Mas se a gente não tomar medidas, né, entre os governos para que tenha um nível de governança, né, um nível de fiscalização, porque o que não pode é o nível de concentração de risco. Esse é o ponto, tá, gente? Matheus Toton, hein, quem está nos ouvindo. Nível de concentração de risco. Um só provedor de segurança, com a Microsoft, segurando uma parte muito considerável da internet, que era o caso da CrowdStrike. Então, ele tem que ter limites, né? Ó, você pode atuar nesse mercado até X% do total do mercado. Sim. Daqui tem que ser um consórcio e tem que ser outras empresas que tem que compor. Então, eu imagino que deveria ser minimamente, assim, que eu acho que é minimamente o bom senso, né, de distribuir o risco. Gente, esse assunto ainda vai trazer muitos desdobramentos, né? Tem muitas coisas a surgirem dessa história, desse apagão que afetou o mundo na semana passada, deu um nó no planeta na semana passada, muitos desdobramentos ainda por vir, e a gente vai acompanhando, o Arlen vai trazendo tudo aqui com a gente. Quem quiser acompanhar, a coluna está lá no nosso portal, né, Arlen? Exatamente, Rede 98, vai lá na coluna do Arlen Duque, daqui a pouco o artigo está subindo. Tem lá o nome dessas associações, tem lá toda essa discussão, né? E alguns pontos interessantes, né? Sobre redundância de sistema, testes rigorosos de atualização, né? Então, tem caminhos para a gente minimizar isso, né? Mas nós temos que entender o que é interesse privado das grandes empresas, o que é o interesse da sociedade, né? Tem que achar esse meio do caminho aí. É isso, Arlen Duque com a gente toda segunda-feira, a cada 15 dias na segunda-feira, sempre com a gente aqui no Radiocast. Arlen, um abraço para você. Abração para todo mundo, excelente semana, Matheus Toton e todo mundo que está nos ouvindo. Valeu, meu irmão. Um abraço para você. É isso, gente, todo cuidado é pouco, redundância não quer demais nesses casos aí, né, para evitar esses problemas.